Olá, pessoal. É com muita alegria e satisfação, trazendo para vocês aqui muito conteúdo. Hoje eu vou tratar de um assunto muito importante. Eu vou falar sobre um vício, um dos vícios que mais atrapalha o ser humano, que mais acarreta problemas do ser humano. É um dos vícios mais difíceis de você largar. Eu sou Rubens Cascapera Júnior, sempre trazendo uma informação, um assunto fora da caixinha, que a gente possa ter uma visão mais ampliada. Eu vou trazer hoje para vocês como que você pode trabalhar a questão do vício do tabagismo, do fumar. Eu quero trazer uma visão diferente, mas eu quero trazer conteúdo. Esse curso, esse vídeo, é como se fosse um curso. Já vai te trazer bastante informações para que você possa já iniciar um processo, para você largar o cigarro. Todos nós sabemos que o cigarro é um dos piores vícios do ser humano. A cada baforada, você coloca muitas toxinas no teu organismo. Dizem que o cigarro tem cerca de 5.000 toxinas. E eu vou dar uma dica aqui para você, que um aspecto só dobra para 10.000 toxinas. Isso mesmo. E muitas vezes você já fez vários tratamentos, mas você não teve uma visão mais sistêmica, uma visão mais integrativa. É o que eu quero trazer para você. Talvez você não me conheça. Eu sou médico, meu CRM é 41749. Eu tenho quase 40 anos, estou fazendo esse ano aqui de 2021, 40 anos de formado, há 30 anos. Eu me dedico a estudar o psiquismo, a parte integrativa do ser humano, passando pela visão da clínica geral, da ortomolecular, da medicina chinesa, da homeopatia, da programação neurolinguística, de uma visão quântica do ser humano. Então, a nossa proposta é trazer alguma coisa além do que você está acostumado, do que você está acostumada. Nessa visão que eu vou trazer hoje, a respeito do cigarro, eu quero que você se abra para ver de uma outra maneira, porque eu vou trazer uma maneira integrativa, uma maneira mais ampliada, para você já iniciar um processo, você que tem vontade. Claro, se você nem pensa em largar o cigarro, não há necessidade de você ver esse vídeo. Mas se você tem interesse, venha comigo. Nós vamos fazer uma viagem para você entender quais são todos os aspectos que carregam qualquer tipo de vício. Eu estou enfocando hoje no vício do cigarro. Então, essa é a nossa proposta, venha comigo. Então, hoje a nossa proposta qual que é? Stop smoking. Stop smoking. Então, se você deseja, a gente vai começar a trabalhar essa questão. Bom, vamos lá. Essa é a proposta nossa. Stop smoking. É muito importante que você tenha o símbolo, porque se você fala, não quero fumar, o cérebro tem uma dificuldade com a palavra negativa, com o comando negativo, ele vai entender que vai continuar fumando. Então, é muito importante, estou colocando aqui o stop smoking, proibido fumar ou para de fumar. Bom, vamos lá. Então, eu quero trazer primeiro um teste. Então, para o vídeo, vai buscar papel e lápis, ou papel e caneta, né? E vamos fazer o teste. Esse teste é um grau de dependência que você tem da nicotina. E você vai perceber que a dependência da nicotina é só um aspecto importante desse vício, tá? Então, aqui, claro, quanto mais você tem uma dependência, mais você tem dificuldade, entre aspas, de largar. Mas eu vou te trazer uma informação que talvez não seja a dependência da nicotina o fato mais difícil de você largar o cigarro. Bom, vamos ao teste. Esse teste, Fagerstone. Quanto tempo depois de acordar você fuma o primeiro cigarro? Dentro de 5 minutos? Se for isso, coloca 3. De 6 a 30 minutos, coloca 2. Vai pontuando. De 31 a 60 minutos, 1. Depois de 60 minutos, não pontua nada. Legal? Legal. Você vai pontuar. Então, você pôs o número aí. 2. Você acha difícil ficar sem fumar em lugares onde é proibido? Igreja, cinema, biblioteca? Se sim, coloca 1. Se não, 0. Vamos lá. Pergunta número 3. Qual o cigarro do dia que traz mais satisfação? O primeiro ou os outros? Tá bom? Olha lá, vai colocando. Quarta questão. Quantos cigarros você fuma por dia? Menos de 10? De 11 a 20? Coloca 1. 21 a 30? Coloca 2. Mais de 31? Coloca 3. Vamos lá. Pergunta número 5. Você fuma mais frequentemente pela manhã
Se sim, coloca 1. Se não, coloca 0. Próxima pergunta. Você fuma mesmo doente? Quando precisa ficar na cama a maior parte do tempo? Se sim, coloca 1. Se não, coloca 0. Está somando aí? Vamos lá? Agora vamos à somatória. Então vamos lá. Qual é a tua dependência? Você vai somar e vai ver. Se deu 0 a 2, é muito baixa. 3 a 4 é baixa. 5, média. 8 a 7, elevada. 8 a 10 é muito elevada. Então, você vai olhar e vai observar o nível que você tem da dependência da nicotina. A dependência da nicotina é só um aspecto. É só um aspecto, mas eu quero trazer para você aqui outros aspectos. Então, eu vou dizer que nós temos 3 aspectos de dependência. Eu vou dizer que tem um aspecto orgânico, físico, que é a dependência da nicotina. Eu vou dizer que tem um aspecto de dependência emocional. Não estou falando novidade, não estou falando nada diferente. Dependência emocional, eu quero te trazer o caminho. E vou dizer que tem uma dependência espiritual. Isso mesmo. Você nunca viu desse jeito. Talvez você nunca tenha conseguido largar definitivamente o cigarro, porque você não fez um trabalho nestes 3 aspectos. E eu quero te levar nessa pequena viagem para que você possa identificar. Talvez você vai perceber qual dos 3 você tem mais dependência. Vamos lá. Então, primeiro eu quero falar sobre o que é uma experiência. Você tem uma experiência, quando você tem uma experiência, você grava. Você grava. Quanto mais emoção, você vai gravar mais forte. As nossas memórias são muito impactadas quando tem a emoção. Então, né, imagina aqui você fazer um flying desse aí, um voo, né? Olha que delícia. Isso fica muito impactado. E você vai perceber que muitas vezes as emoções mais difíceis, onde ficou mais impactado. Bom, quero dizer também que as emoções são capturadas, né, por estímulos sensoriais, pelos nossos órgãos dos sentidos. Isso mesmo, que você ouviu, que você sentiu, palpou, gostou, cheirou, ouviu, isso fica impactado. Então, eu vou dizer, então, que existe um registro. Esse registro fica guardado. Todo mundo sabe o que eu estou falando. Quando você tem uma experiência, você sabe que essa fica registrado. Então, você capta através de uma percepção visual, uma percepção auditiva, tátil, olfativa, gustativa, isso registra, como se fosse um filme. Você registra um filme. Mas aonde registra? Aonde que fica registrado isso aí? Tem um lugar que fica registrado? Será que nós vamos ficar só registrado como se fosse um programa? Mas o programa é um software, mas ele fica onde? Ele tem um hardware. Né? Quando você baixa um programa, quando você faz um download, você guarda em algum lugar. O cérebro guarda em um lugar chamados engramas cerebrais. Isso mesmo. Tem neurônios específicos para aquela memória, para aquele registro. Você ficou guardado aquilo lá, naquela informação. Aonde você guardou, está lá. Isso é impressionante, né? Fica numa parte cerebral, numa parte do teu cérebro. Então você saiba que toda vez que você repassa a experiência, por um motivo ou por outro, você aciona um lugar físico no teu cérebro. Claro, não é específico, pode ter em vários lugares, mas você tem ali os engramas cerebrais. Então, onde você guarda ali. E, claro, as experiências podem ter reações boas, de prazer, de satisfação ou de dor. Ficam registradas. Então, toda vez que você tem uma experiência, ela é capturada pelos órgãos dos sentidos, fica registrada no teu cérebro e você tem uma reação de dor ou prazer. Então, se eu pedir para você lembrar uma coisa agora, você vai automaticamente acionar o dispositivo cerebral que vai liberar certos neurotransmissores, onde você vai ter um fator ou de alegria, ou de tristeza, ou de medo, ou de raiva. Mas você vai trazer de volta aquela experiência. Isso é muito importante. Bom, então vamos lá. Então eu vou falar aqui que existe mais ou menos assim.
Qual seria um trajeto neurocomportamental? Uma experiência registrada pelos órgãos dos sentidos, capturada, absorvida, registrada nos engramas cerebrais, que vai trazer reações de satisfação, prazer, alegria ou tristeza e dor. Tudo bem? Agora tem uma coisa interessante. Bom, a gente precisa. Eu quero que vocês entendam esse trajeto, tá? É importante, porque o ato de fumar, você tem uma experiência que ficou registrado e está guardado e te traz uma reação, tá bom? Então é importante saber isso aqui. Quando você tem uma reação de prazer, você libera neurotransmissores prazerosos, né? De recompensa, de bem-estar. Então eu preciso começar a falar uma coisa importante aqui. Talvez você não entenda à primeira vista, mas eu vou pedir para você se abrir. Eu disse no começo do nosso vídeo que existem cerca de 5.000 toxinas, 5.000 toxinas no cigarro. E tem um comportamento, uma maneira que você pode estar fumando, que pode dobrar para 10.000 toxinas. É só um aspecto. Eu quero que de cara agora você entenda o que eu vou te trazer agora. Primeiro eu vou te fazer uma pergunta que você vai entender. Se você continua fumando, é porque necessariamente, né, está te trazendo uma reação de satisfação. Tem alguma dúvida aí? Não. Então, cada vez que você fuma, você só fuma porque você está atrás, você está em busca de aquela sensação de satisfação. Só que quando você põe, presta atenção, quando você põe culpa, presta atenção. Eu não vi ninguém parar de fumar por culpa até hoje. Não. As pessoas param de fumar porque têm medo, porque estão doentes, porque tiveram uma observação importante do médico, mas por culpa eu não vi ninguém parar de fumar, nem de beber, nem de usar outros tipos de drogas. Então, quando você fuma com culpa, você dobra para 10.000. Então, eu já estou te convidando agora, para você entender o circuito que eu vou trazer, que você não fume mais com culpa. Porque você vai fumar mesmo, né? Se você falar assim, não, a culpa me fez parar de fumar, ótimo. Não é o que eu vejo no meu dia a dia. Então, eu vou te convidar para você não fumar mais com culpa. Eu quero que você identifique o prazer, a satisfação. Está muito complicado o que eu estou falando? Você teve uma experiência, e eu quero que nós vamos trabalhar sobre isso aqui, que foi registrada. E aqui eu já vou dar uma dica. Eu quero que você comece a pensar quando foi o início que você começou a fumar. Isso. As primeiras vezes que você começou a fumar. Que experiências você teve lá no início da tua vida de tabagista? Importante isso. Porque ali você captou, registrou e guardou, muito provavelmente, uma reação de satisfação. Vou te dizer que muito mais do que a nicotina, você teve, então, uma reação emocional de satisfação. Aí tem uma coisa que eu vou trazer aqui, vou trazer da onde? Eu peguei aqui do site opensador.com. Olha que interessante. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. E em nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade. Vale a pena ler de novo, para você entender. Entre o estímulo e resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta, e em nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade. Estou dando aqui a fonte, pensador.com. Tudo bem? Então, eu quero trazer para você quais são os passos que eu vou sugerir que você faça para você iniciar o processo, se assim você o desejar, de se libertar do cigarro, se libertar da nicotina. Vamos lá. Então, primeiro, qual seria a intervenção orgânica? Então, a intervenção orgânica, eu preciso, então, intervir diretamente na parte neurológica. Então, eu vou chamar de intervenção orgânica, uma intervenção química, uma intervenção onde eu vou trabalhar justamente a liberação de neurotransmissores, que te trazem um bem-estar orgânico, te traz um bem-estar de, claro, você fuma, você tem uma liberação de certos
neurotransmissores, a principal é a dopamina, e a dopamina vai te dar um bem-estar, uma sensação de bem-estar. É nisso que você está buscando. Então, você está buscando uma sensação de satisfação, de bem-estar. Você pode falar um monte de coisa, você pode estar brigando com o cigarro, mas você precisa entender, você precisa admitir que você está em busca de uma satisfação. Que você está em busca de uma situação de prazer. É isso que eu quero que você entenda. Bom, então, como é que seria a intervenção? A primeira, lógico, tem que intervir nessa reação neurológica, neurotransmissores, é lógico que precisa intervir. E aí a gente vai dar a dica que você pode conversar com o seu médico. Existem vários tipos de intervenção, pode ser química, fitoterápica, homeopática. Aí você pode usar nicotina, você pode usar a bupropiona. O canabidiol tem sido muito bom. Um fitoterápico, por exemplo, que aumenta a serotonina, que aumenta a dopamina. E a homeopatia também aqui, saiu um acento errado aqui. A homeopatia que vai trazer para você também a possibilidade de você diminuir essa reação neurológica. Lógico, então quando você começa a substituir o cigarro pela nicotina, ou entrando na faixa cerebral para diminuir o sinal de recompensa, ou equilibrando o teu sinal de recompensa com a produção de canabidiol, porque nós temos uma produção interna de canabidiol que está descompensada, né? O canabidiol é o remédio da cannabis, da maconha, tá? Mas ele, em forma de remédio, ele não tem os efeitos psicóticos, os efeitos de cunho psicológico. Então, é importante você entender. Então, essas são, vamos repassar. Então, a intervenção orgânica ou química estaria mais baseado, então, em questões mesmo medicamentosas, que aí você pode buscar o teu médico para ele te ajudar nesse sentido. Mas eu entendo que não adianta você só ter uma intervenção a nível orgânica, porque eu estou dizendo que existem 3 níveis de dependência. A orgânica, ou a química, a neurológica, a cerebral, que são efeitos neurotransmissores, tem a emocional e tem a espiritual. Eu vou trabalhar com você essas todas. Então, onde eu digo que tem intervenção comportamental. Importante aqui, tá? Então, eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você lembre quando foi que você começou a fumar e quais foram os motivos que te fizeram fumar. Eu quero que você busque a tua memória qual era o ambiente, qual era a situação. Vou dar uns exemplos para você. Eu tenho um paciente, um senhor, onde eu disse para ele, quando você começou a fumar? Ele falou, olha, quando eu tinha lá um senhor já de 70 anos, quando eu tinha lá meus 13 anos, 12 anos, meu pai morreu. E aí todo mundo começou a dizer que eu tinha que ser o homem da casa. Eu falei, como que eu sou o homem da casa com 12 anos? E eu falei, tenho que saber como é que é ser homem da casa, como é que é ser homem com 12 anos. Na época, os artistas de cinema, que tinham toda aquela virilidade, né? Aqueles machos viris, que eles precisavam se espelhar, fumavam. Então, o cigarro era uma representação de virilidade, de força masculina. Então, o que ele foi buscar? Bom, como é que eu vou ser viril? Como é que eu vou ser macho? Vou lá. Atualmente, ele não tem mais essa questão. Mas o que acontece? Ele ficou viúvo e casou novamente alguns anos atrás. E aí eu vou chegar para ele e falar assim, escuta, você vai pegar o teu cigarro e vai jogar fora. O que vai junto? O que vai agregado junto? O que é o valor agregado ao cigarro? Qual é o significado que ele teve? Quando ele fumou lá aos 12 anos, ele precisava ser o homem da casa, precisava ser viril, precisava ser macho. Qual era? Era o cigarro. Então, enquanto o cigarro tiver o valor agregado, escreva aí, o valor agregado é o que você precisa procurar. A tua liberdade começa quando você identifica o valor agregado, que é uma coisa boa. Que é uma coisa boa. O valor agregado. Então, ele precisa dissociar. É isso que eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar, entre aspas, dissociar o valor que está junto. Porque eu quero que você entenda o seguinte, quando você pega o cigarro, vem junto todo um mecanismo, toda uma reação emocional, que a gente vai chamar de valor agregado. É uma crença, não importa, mas é um valor agregado.
muito importante. Enquanto estiver conectado, você não vai jogar fora. Ele ia jogar fora a virilidade dele assim? Não. Outro caso. A moça, ela se sentia rejeitada pela família, tinha dificuldade, e o grupo de amigas dela e amigos fumavam. Para entrar no grupo, para se sentir aceita, veja, aceitação em bando é ainda um aspecto bem primitivo, instintivo. Nós precisamos ter essa sensação de aceitação. Então, fazer parte do grupo é importante para a sobrevivência. O animal dificilmente não tem bando. Os leões precisam estar em bando. Quando o leão é abandonado, as hienas matam ele. Então, ela tinha um sentimento de rejeição, porque tinha nascido o irmão, etc. A história dela. Ela, para entrar, ela tinha que fumar. Então, o valor agregado estava ali mostrando o seguinte, que ela precisava ser aceita. Sobrevivência. Eu vou repetir. Claro que não é assim, mas a nível muito intuitivo, muito instintivo, muito inconsciente, o valor agregado do cigarro estava ligado à sobrevivência, porque eu só aceito em grupo. Né? E a aceitação me dá sobrevivência. Enquanto não identificar isso, o que o valor agregado está no cigarro, quando você pega o cigarro, tem um valor agregado. É isso que eu quero que você pense. Pare o vídeo agora e pense. Qual é o valor agregado? Tudo bem? Já é um primeiro passo importante. Bom, aí eu vou trazer para vocês todo um processo que vai inferir a programação neurolinguística, que vai inferir todo um conhecimento, né, de como o nosso cérebro funciona, que eu vou dar para você começar a usar. E aí você vai poder repetir várias vezes. Esse vídeo está aberto para quem quiser ver. Então vamos lá. Qual seria uma intervenção, então, a nível comportamental, para que você possa, identificando na experiência, modificar aqui. Eu quero que você entenda que a nossa proposta é mudar. Veja, a sensação de satisfação. Deixa eu dar uma dica importante. A reação de satisfação é como se fosse. Eu vou chamar de botão, tá? Quando você pega o cigarro, você aciona no cérebro toda uma história que tem uma reação de satisfação, de prazer e de outras coisas importantes. Então, é muito importante que você perceba a sensação de satisfação, de bem-estar que você tem quando você pega o cigarro. Isso vai ser uma reação onde você fixa uma coisa na outra, onde você liga uma coisa na outra e liga no teu cérebro. Então, eu vou chamar isso de um botão que aciona no teu cérebro um dispositivo de bem-estar, um dispositivo de prazer, um dispositivo de satisfação. É muito importante que você tenha esse conceito, porque nós vamos fazer um trabalho com você de passo a passo, que eu vou chamar aqui de intervenção comportamental em 5 passos. Intervenção comportamental em 5 passos. Primeiro, você vai começar a fumar com prazer. Tem tempo isso aqui? Não, não tem tempo. Você vai começar a fumar com prazer. Parece um absurdo, mas como, doutor? Veja, eu estou te explicando para você que a culpa dobra o nível de toxina. Eu quero que você entenda. Entenda o contexto. Entra no contexto. Mas o doutor falou para fumar com prazer. Entenda o contexto. Para você parar de fumar, você não pode brigar. Quando a força é maior, não briga. Se alie. Eu estou pedindo para você se aliar, para você poder justamente, eu me alio, eu entro em contato com o meu inimigo, me alio para poder demovê-lo, para poder modificá-lo. Bater nisso, quanto tempo você está brigando com o cigarro? E não é hora mais de parar de brigar com o cigarro. Por isso que eu falo, para de brigar, fume com prazer. Então, cada baforada, você vai diminuir 5.000 toxinas. Gostou dessa informação? Gostou? Pensou? E olha, é verdade isso aí, né? Ah, porque o cigarro traz isso e aquilo. Depende. Tem gente que está fumando há 50 anos e não tem nada. Tem outros fatores aí que desencadeiam a epigenética, que vai desencadear o câncer de pulmão e outras doenças. Tem outros fatores. Por isso que eu digo, o processo de culpa, ele pode desencadear um fator epigenético, que eu já fiz alguns vídeos aqui, levando você a ficar doente.
Então, primeiro aspecto para você parar de estimular uma possibilidade genética de desencadear uma doença. Fume com prazer. Primeiro. Agora eu quero que você comece a mergulhar nisso, porque se você está fumando com prazer, eu quero que você identifique o prazer. O que você sente? Então, como é que você vai identificar? Você vai a história inicial do hábito. Bom, quando é que eu comecei? O que estava acontecendo? O que estava rolando na minha vida? Faça um mergulho. Tem lá. E claro, às vezes eu comecei por experiência e tal, mas o que tinha por trás? Então você vai identificar que sempre vai ter um aspecto que você começou a agregar um valor. Pode ser impactante, como esses dois casos que eu disse, ou mais leve. Mas tudo bem. O primeiro aspecto não foi a nicotina. Então, você não fica viciado logo de cara com cigarro, com a frequência. Mas o primeiro aspecto, entre aspas, que eu vou dizer, que é a dependência emocional. Então, nós estamos trabalhando, então, a intervenção comportamental em 5 passos. Intervenção comportamental em 5 passos. Vamos lá. Pare o vídeo e volte se precisar. Então, qual é a história inicial? O que aconteceu? O que você estava rolando? O que você estava fazendo? Qual era a tua vida? Qual era o momento? É importante isso. Isso vai te trazer uma informação para que a gente possa trabalhar. Bom, identifiquei o prazer. Curti esse prazer. Legal. Agora é o aspecto mais interessante. Você vai sair do hábito inconsciente. Vou repetir. Você vai sair do hábito inconsciente. Isso mesmo. Porque as pessoas falam, quando eu percebo, eu estou fumando. Às vezes a pessoa fala, vai lá, então qual é o gatilho? Eu vou chamar isso de gatilho. Um gatilho emocional. Você estava sentindo alguma coisa e naturalmente, sem perceber, porque isso já está no automático, você vai lá e pegou o cigarro. Olha o que eu estou pedindo para você. Então você vai, nossa, estou fumando, por que eu estou fumando? O que eu estava sentindo e que agora eu estou sentindo? É importante. Claro, se você puder fazer todas as vezes, vai ser muito melhor. Mas se você puder fazer algumas vezes, você vai então fumar conscientemente. Peguei o... Opa, eu estava ansioso. Agora eu estou melhor. Eu estava nervoso. Eu estava sobrecarregada. Eu estava me sentindo... É muito comum, você que fuma sabe, eu nunca fumei, mas eu converso com muita gente e estudo o psiquismo humano. A pessoa, nossa, eu consigo pensar melhor. Nossa, eu consigo viver melhor. A pessoa traz essa informação. Então é importante que você fume consciente. Então, o terceiro passo, fumar consciente. Estou fumando porque eu estava ansioso, estava ansiosa e o cigarro me trouxe uma calma. Eu estava nervoso, eu estava sobrecarregada. Então eu fumei conscientemente. Olha que interessante. Vamos lá. Então, primeiro, fume com prazer. Para de pôr culpa, para de pôr peso. Não adianta mesmo. Se você falasse, não, eu estou fumando com culpa e parei, parabéns. Eu estou dizendo para quem não consegue. E muita gente chega para mim, porque eu estou fumando e fica lá assim. Eu falei, opa, para. A culpa não vai te tirar do cigarro. Aí você vai identificar o bem-estar. Vai registrar o bem-estar. Olha, esse é o meu bem-estar. Nossa, olha como eu relaxei os ombros. Olha como deu bem-estar. Terceiro, como eu estava para que o meu inconsciente, o meu cérebro, sei lá o nome que vai dar para isso, fez com que eu fosse buscar o cigarro. Você vai identificar o estado inicial para a busca do prazer, da satisfação, ou do alívio. Não importa o nome que você está dando. E aí começa um aspecto que você não sabia, mas é um aspecto, deixa eu até falar para você. Programação neurolinguística é interessantíssimo. Descobriram como o nosso cérebro funciona. Vou te dar uma dica fantástica, uma dica libertadora. Lembra que eu falei dos engramas cerebrais, que é um conjunto de neurônios que estão lá? E quando você fuma, você naturalmente aciona aquele grupo. Lembra que eu te falei isso? Então eu estou falando para você agora que nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um deslocamento. Isso mesmo, presta atenção. Quando você pega o cigarro, ou porque você segura aqui, ou porque você fuma, não importa, na boca não importa. Você tem uma série de sensoriais, reações sensoriais, que te levam a despertar. Eu vou pedir para você fazer uma transporte, você vai transportar, você vai modificar o botão.
vai modificar o botão. Eu disse que era um botão, né? Então, eu digo todo um sistema, toda uma dinâmica, pegar o cigarro, acender, pôr na boca, ficar segurando. Isso tudo aciona o teu cérebro, mas eu quero que, nesse momento, você tenha a capacidade de reengramar. O que é reengramar? Digamos assim, você vai modificar o ponto sensorial para despertar a sensação de bem-estar. Você vai despertar, você vai fixar no outro lugar. Isso mesmo. Eu quero que você escolha um local que seja fácil. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, pode ser esse ou não. Eu quero que você imagine que você vai fazer este movimento aqui. Você vai fazer apertar aqui, ou apertar o dedo, ou segurar a mão, apertar. Aí você está com o cigarro, vai fazer. O que eu quero? Eu quero que você encontre uma parte no seu organismo que vai ser literalmente um botão. Literalmente um botão. Esse botão. Então, você está lá, pegou o cigarro, opa, já sei, identifiquei a ansiedade e tal. Agora estou fumando, me deu um alívio, eu vou fixar. Isso na PNL chama ancoragem. Você vai fixar um novo interruptor. Você vai fixar um novo botão. E esse botão vai ser poderoso. Poderoso. Você vai fixar quantas vezes você quiser. Dezenas de vezes. Centenas de vezes. Não tenha pressa. Você às vezes fuma tanto tempo. Não é muito pressa. É um momento de fazer uma transição. Você vai transitar. Você vai modificar o que eu vou chamar de ponto sensorial. E aí vai ficar uma dica. Depois que você ancorar dezenas de vezes, você já está fumando consciente, você identifica toda vez, opa, eu fiquei ansioso, fui lá e peguei o cigarro. Então você está bem antenada, e é importante, aí faz parte do teu processo, no momento que me desperta. E você vai começar a fazer a transição. Você vai estimular um novo ponto sensorial, que vai te trazer toda a reação de bem-estar, toda a reação de sensação boa, emocional, estimulando o novo ponto sensorial. Então vamos lá. Então veja bem. Então vou repetir. Primeiro, estou fumando sem culpa, curti. Aí eu começo, nossa, me dá um alívio, um bem-estar, uma sensação boa, legal. Aí eu fico, mas por quê? O que eu estava sentindo? Agora não percebi. Aí depois, nossa, opa, vou pegar o cigarro. Por quê? O que eu estou sentindo? Estou me sentindo pressionada, estou me sentindo tenso. Legal, vou lá, legal. Então eu identifiquei o gatilho, a sensação. Espera que você vai entender mais coisa para frente, o gatilho. E aí, quando eu identifico o gatilho, eu vou lá e... Nesse ponto, fumei, nossa, olha ali, identifiquei, nossa, é verdade. O doutor Rubens falou mesmo, dá uma sensação de bem-estar. Eu não percebia o bem-estar. Agora que eu não fico me culpando, porque eu fico me culpando, eu não identifico. Aí fica uma briga, eu não usufruo a satisfação e bem-estar. Porque a satisfação é boa, o bem-estar é bom. O que não é o que está estimulando para acessar. E é isso que eu estou falando para você. Nesse momento, você vai, então, fazer um novo ponto sensorial. Você vai criar um novo ponto sensorial. Várias vezes. Esse ponto vai ser poderoso. E aí você vai começar a se libertar. Quando você identificou o gatilho, vai pegar o cigarro, você vai estimular o ponto. Então a gente está desviando um trajeto. Esse trajeto vai te levar o mesmo, porque você já fez esse trajeto. Você vai acessar o mesmo grupo de neurônios, o mesmo grupo de sensação, e aí você vai ter a reação neurofisiológica, emocional, tal, porque vai reagir os mesmos neurotransmissores. Uma vez veio um rapaz me procurar, porque a família pediu, ele era um adicto da cannabis, e eu conversando com ele e tal, eu falei, mas me conta, como é que você fica? Como é que você sente? Como é que é essa sensação? Me conta como é que você faz. Ele foi me contando, daqui a pouco ele abriu o olho, regalou e falou, eu entrei no estado. Eu falei, então, você acabou de trazer toda a sensação boa sem a cannabis, sem a maconha. Ele ficou surpreso. Eu falei, então, é um aspecto que você pode. Você pode fazer essa transferência? Pode. Daqui a pouco eu vou explicar
Por que as pessoas têm dificuldade? Eu vou dar o truque. O truque. Então, é possível? É possível. Então, vamos lá, vamos repetir que é importante isso aqui. 5 passos da intervenção comportamental, que eu chamo de 5 passos. Fume com prazer. Legal. Identifica o prazer. Identificar o que levou você a buscar, o gatilho, que eu estou chamando de gatilho de ansiedade, de mal-estar. Vai reengramar, vai começar a marcar um ponto, um lugar, apertar um dedo, uma coisa qualquer que você vai registrar um novo caminho. E depois, quando você já identificando o estado, o gatilho, você vai começar a estimular o ponto em lugar de pegar o cigarro. Então eu brinco que você vai fumar sem cigarro. Olha que beleza, hein? Fumar sem cigarro, já pensou? Porque na realidade, da nicotina eu já falei lá em cima, já falei anteriormente. Nós vamos trabalhar a nicotina. Eu não estou abrindo mão que não existe essa dependência. Eu estou trazendo um ponto a mais, que existe uma dependência emocional. E trouxe o caminho para você. Então, fumar sem cigarro. Veja, nós não estamos mais brigando com o cigarro. Eu quero que você continue fumando sem cigarro. Ué, porque se você tiver o bem-estar, se você tiver a sensação boa, sem cigarro, ok, você pode fumar o resto da vida, porque vai acionar os neurotransmissores da satisfação, do bem-estar, da recompensa. Eu só estou dissociando aquele botão que eu disse que era o cigarro por um outro botão agora consciente. Tudo bem. Entendeu? E aí também não é para brigar. Apertei, nossa, não completou ainda. Tudo bem, é um processo, porque agora nós vamos. Então, vamos lá. Então, você entendeu? É importante aqui, vai fazendo, vai buscando, vai entendendo. Eu acho que eu expliquei direitinho para você. Bom, aí eu tenho que ter também, né, a intervenção. Existe um sistema que a gente vai chamar de reprogramação do inconsciente. Tá? Então, claro, existem coisas que às vezes você não vai conseguir. Então, nós temos uma que chama terapia de reprogramação mental. São terapias quando você trabalha com um som, com um áudio. Esse áudio ele vai trazendo informações, tudo bem trabalhado, informações trabalhando o teu inconsciente, com histórias, com metáforas. Né? Tem todo um processo que chama terapia de reprogramação mental, nós chamamos assim, onde você pode ouvir várias vezes essa história, vai dormir, como se fosse uma espécie de uma meditação guiada, digamos assim, onde você vai trabalhar formas do inconsciente. Então, vai trabalhar coisas do teu inconsciente através dessa meditação guiada. Depois, se você tiver interesse, entre em contato conosco para a gente te explicar como isso funciona, tá? Você pode baixar no teu celular e você pode ouvir várias vezes isso. Então, é uma espécie de meditação guiada, onde você vai ouvindo essas histórias, vai trazendo para você essas informações, que nós chamamos de terapia de reprogramação mental, que ainda estaria entrando mais ou menos intervindo onde você teve aqui ou aqui, né, as histórias. Então vai trazendo informação para o teu inconsciente. Tudo bem? Mas agora eu vou te dizer que eu considero a terceira dependência a maior de todas. Eu vou te dizer que eu considero a maior dependência de qualquer tipo de vício a maior de todas. Eu diria que, vamos fazer o seguinte, 20% de nicotina, 20% de emocional. 60%, no mínimo, dessa terceira dependência, que eu vou chamar de dependência espiritual, que eu vou chamar de personalidade intrusa. Desculpe se a tua crença não permite, eu tenho que passar isso. A minha proposta de vida é trazer a espiritualidade de uma maneira prática. Não existe nenhum tipo de vício sem que haja uma interferência de uma personalidade intrusa. Você pode chamar o nome que você quiser. Você pode falar que é um espírito, você pode falar o que quiser. Então, eu trouxe aqui esta imagem para você entender. Então, é uma mente interferindo em outra mente. Eu vou repetir. Eu estou chamando isso de interferência mental telepática. E eu posso dizer para você, aqui eu estou falando espiritualmente, mas eu posso dizer, por exemplo, que se você usa droga, e você tem um fornecedor, e se esse fornecedor, entre aspas, está precisando de dinheiro, pode ser que ele fique pensando em você
para que você vá lá comprar a droga dele. E aí você pode receber uma telepatia de alguém vivo, onde vai chegar até você. Essa ideia. Pensa bem que as pessoas que usam. Eu não estava pensando, de repente veio a ideia. O de repente veio uma ideia, eu quero dizer para vocês que essa questão é fundamental. Que eu digo, 60% a 70% teria uma personalidade intrusa ou uma mente intrusa. Então, uma mente interferindo na outra mente. Nós podemos sofrer interferência mental? Telepática? Sim, nós podemos. Nós sofremos interferência mental. Quantas vezes você falou, puxa, estava pensando em nada, veio o pensamento da Rosinha, aí a Rosinha me ligou, falei, nossa, estava pensando em você agora. Não estava pensando. A Rosinha estava pensando em você, e você captou esse pensamento. Nós somos seres telepáticos. Tem uma experiência do doutor, um biólogo inglês, Rupert Sheldrake, que ele provou, através de experiências, onde ele disse o seguinte trabalho que ele fez. O seu animal de estimação sabe quando você está chegando em casa. Todo mundo que tem animal de estimação sabe. O animalzinho chega na porta, você está na esquina, ele chegou lá. Da onde ele captou. Se o animalzinho capta, por que nós não captamos? Então, nós somos seres telepáticos mentais. Então, a gente pode receber, sim, uma informação. E se você não tiver essa ideia, então eu até digo o seguinte, se as pessoas não identificarem, não fizerem um trabalho em cima da possibilidade da interferência telepática mental, seja espiritual ou não, né? Então aqui eu pus uma imagem bem forte mesmo para você entender. É uma entidade espiritual se aproximando e usando, utilizando, fumando junto, bebendo junto, usando drogas junto. Por quê? Porque isso acontece no mundo espiritual. Você não sabia disso? Vai buscar informação. Então eu vou dizer para você que dificilmente você fuma sozinho. Dificilmente você fuma sozinho. Então eu quero te dizer que essa é uma dependência. Claro, porque é uma interferência na tua mente, na tua vontade. E aí você pode fumar o dobro, porque fuma você, e fuma mais as companhias espirituais. É importante fazer um trabalho? Sim. Se você já tem essa visão, na sua religião, não precisa mudar de religião, mas eu quero que você entenda que você precisa pensar nisso, você ter consciência disso. Eu estou querendo, a nossa proposta é trazer conscientização. Bom, e aí qual que é a nossa proposta aqui? A nossa proposta é o seguinte: intervenção na telepatia, eu coloquei. Bom, primeiro, consciência da possibilidade. Existe essa possibilidade? Se você não se abrir para isso, você nem vai pensar, não, isso não existe. Desculpa, você vai ficar com uma possibilidade a menos de largar o cigarro. Então, eu digo, utiliza a dúvida. Será? Coloca a dúvida, pelo menos. Será? Será que tem alguém fumando comigo? Será que tem alguém me induzindo telepaticamente? Deixa a dúvida. Pelo menos a dúvida. Porque se você não deixar nem essa dúvida, como é que você vai trabalhar? Como é que você vai? Na medicina, o médico que faz diagnóstico, pelo menos ele pensa a respeito daquilo. Eu estou convidando você, pense a respeito disso, pelo menos. Pense. Né? Então, dúvida, será? Aí eu vou te sugerir um treinamento mental dos 21 dias. Por que 21 dias? Dizem que com 21 dias a gente muda um hábito. Então eu quero que você mude um hábito, ou crie um hábito mental da dúvida. E eu vou chamar, então, de jogo do fanático. Porque eu vou dizer que não é isso que acontece, mas eu vou dizer que você está todas as vezes, sem exceção, quando você identifica o estado, o gatilho, eu quero que você, junto com o gatilho emocional, você diz, está havendo interferência. Então, eu estou agora sofrendo uma interferência telepática. Eu estou agora sofrendo uma interferência mental para que eu vá buscar o cigarro. E aí você vai 100% ordenar, durante 21 dias, a seguinte frase. Vai virar um mantra para você, todas as vezes que você identificar o estado, o gatilho para ir buscar o cigarro. O que é meu fica comigo. O que não é meu, em nome de Deus, eu ordeno que se afaste agora. Eu vou repetir. O que é meu fica comigo. O que não é, em nome de Deus, eu ordeno que se afaste agora.
Com isso, claro, eu trouxe um passo a passo para você. Eu sinto esse passo mais importante, porque se você tiver uma interferência sutil, e para mim, na minha experiência, 100% dos vícios, qualquer que seja ele, tem uma interferência espiritual. Quando eu digo vício, quando você fuma um cachimbo de vez em quando para fazer uma meditação, é diferente. Quando você bebe, eu bebo vinho. Eu não bebo vinho todo dia. Quando eu bebo um vinho, eu não tô viciado. Eu estou dizendo um vício. Uma coisa que você é dependente, que você não tem livre escolha, que você não tem liberdade. A tua liberdade foi cooptada. Você não tem liberdade. É isso que eu estou trazendo para você. Então, eu estou dizendo o seguinte: consciência de uma possibilidade de uma intervenção telepática. A dúvida sempre, será que tem? Aí você entra no treinamento mental dos 21 dias, pelo menos. Pode ser mais, é lógico. O jogo do fanático vai ser 100% das vezes que eu tive um estado de, mas a ansiedade é minha. Tudo bem. Se for sua, vai continuar, não tem problema. Todas as vezes que você tiver aquele estado gatilho, eu estou dizendo que existe um estado gatilho que pode ser uma interferência telepática. Você vai falar, tem interferência 100% das vezes. Claro, para você identificar, para você poder trabalhar, para você poder ter uma referência, você vai ter que ir para o extremo, que não é verdade. Por isso que eu falei que é um jogo do fanático. 100% das vezes você vai falar, está tendo interferência, então eu vou ordenar. O que é meu, fica comigo. E o que não é, em nome de Deus, eu ordeno que se afaste agora. Em nome de Jesus, eu ordeno que se afaste agora. Em nome de Nossa Senhora, eu ordeno que se afaste agora. Aí você vai ter o quê? Você vai ter toda uma força também. Que é os 12 passos lá dos Alcoólatras Anônimos, eles colocam que precisa ter uma força maior. O primeiro passo é, eu preciso de uma força maior. Aqui eu trouxe de outra maneira. Você vai acionar a força maior, trazendo essa interferência. Tudo bem? Olha, então eu estou aqui me colocando à disposição. Este é um vídeo que vai ficar aberto no meu canal, vou colocar no meu canal, para que você possa utilizar. Eu estou encaminhando também para os meus pacientes, para que você possa ter essa nova maneira. Né? Então, eu acredito que eu acho que você precisa voltar e voltar várias vezes para poder identificar o que pode estar, como é que você pode sair desse processo, como é que você pode realmente se libertar. E eu trouxe aqui informações que talvez você nunca tenha visto desta maneira. Então, é todo um trabalho de experimentação que eu tenho feito, todo um trabalho de buscar, entre aspas, a informação, para que, então, estou liberando todo esse conteúdo para você. Compartilhe, transmita para as outras pessoas. E vou deixar aqui, porque pode ser que você precise do meu contato por algum motivo, vou deixar o WhatsApp da Clínica Alegro Vive, para você ter esse contato, para que a gente possa tirar mais dúvida, ou entrar em contato, ou poder te ajudar de outra maneira. A nossa proposta foi trazer um conteúdo, pode ver que é um conteúdo profundo. Você não vai encontrar um conteúdo neste nível nos trabalhos de trabalho com pessoas adictas. Eu estou focando aqui no cigarro, mas você entendeu que você pode usar para todos os tipos de drogadição, tá bom? Eu vou agradecendo a oportunidade, vou dizer para você, fique com Deus, e nós estamos aqui. Compartilhe, dê um like ou dê um dislike, é importante, quanto mais você compartilha, mais você vai poder, o YouTube vai poder dizer que isso é um canal de informação. Então é um conteúdo totalmente, eu fiz um curso passo a passo, para que você possa realmente se libertar de um dos aspectos mais difíceis que existe. Tá bom? Muito obrigado e até breve.